Oi pessoal, então nós estamos voltando com os vídeos de química inorgânica dos elementos. Essa é a segunda parte do grupo do oxigênio. Então, só para relembrá-los, quais são as características desse grupo? Este grupo é composto pelos elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Eles têm as características variando de uma característica não metálica até semimetálica, à medida que a gente vai descendo na família. A configuração eletrônica desses elementos é finalizada em Ns2, Np4, e eles costumam ter elevadas energias de ionização, elevadas energias de afinidade eletrônica, e eles tendem a ganhar elétrons para preencher a camada eletrônica deles, né, e ganhar a estabilidade. Então, para a gente saber quais são os estados de oxidação, nós temos que levar em consideração a distribuição eletrônica desses elementos. Então, olhando a distribuição eletrônica desses elementos, que é Ns2 e Np4, sua camada de valência, nós podemos perceber que eles podem ou receber 2 elétrons ou compartilhar 2 elétrons. Se eles receberem 2 elétrons, eles podem formar espécies com estado de oxidação 2-, como por exemplo O2-. E o O2- ele tem a característica de formar ligações iônicas. Já se ele compartilhar 2 elétrons, o estado de oxidação vai depender do átomo em que esse elétron está sendo compartilhado. Então, por exemplo, nós temos o H2S. Ele também tem a carga 2- igual o O2-, entretanto, o caráter dessa ligação não é iônico. Ele tem caráter 50% iônico, 50% covalente. E nós também temos outros estados de oxidação, como por exemplo 2+, 4+, e 6+, para cloreto de telúrio, SO2 e SO3. Então, nós podemos verificar que nessa família nós temos diversos estados de oxidação possíveis para esses elementos. Bom, no vídeo passado nós vimos alguns dos compostos mais importantes dessa família. Nesse vídeo nós iremos ver os hidretos e os aletos desses compostos. Então, os dos hidretos que nós podemos enfatizar, que nós temos, por exemplo, a água e a água oxigenada, o H2S, H2S2, H2S3, H2S4, o H2SE, o H2TE e o H2PO. Que nós podemos ver que dos análogos da água nós temos diversas classes. Entretanto, nós vemos que apenas a água é líquida, e ela é líquida devido a fortes interações de ligação de hidrogênio, enquanto os outros análogos, eles costumam ser gases. E aí eu coloquei uma máscara para vocês perceberem que esses gases costumam ser tóxicos e terem odores bem desagradáveis. Esses hidretos análogos à água, eles são considerados ácidos muito fracos. Por quê? Porque eles sofrem dissociação em H+ e a base conjugada, e essa acidez ela vai aumentar à medida que a gente desce na família. Então, a água é o ácido mais fraco e o H2TE é o ácido mais forte dessa família. E por que que a gente aumenta esse caráter ácido à medida que a gente vai descendo na família? Isso porque a gente vai aumentando o átomo central e a gente vai estabilizando a base conjugada. Outro fator importante também é a hibridização que esses átomos centrais têm. Enquanto o oxigênio ele tem a hibridização sp3, já o selênio e o telúrio eles têm outro tipo de hibridização, eles têm mais caráter P do que caráter de híbrido sp3, devido a esse ângulo de ligação estar mais próximo a 90 do que a 104,5. Então, isso faz com que a dissociação seja muito mais fácil para esses compostos. Então, por exemplo, nós temos para o H2TE, quando a gente adiciona ele em água, ele vai se dissociar formando H3O+, mais HTE-, sendo HTE- a base conjugada. E a gente pode ter como regra que quanto mais ácido for o átomo de hidrogênio desses hidretos, mais estáveis serão os sais formados pelos mesmos, ou seja, mais estáveis serão os óxidos, os sulfetos, os selenetos ou os teluretos. Então, quanto mais ácido for a nossa espécie, mais estáveis serão os sais dessas espécies.
Da classe dos hidretos ainda, nós temos outro composto que é muito importante da gente mencionar, que é a água oxigenada, que nada mais é o H2O2, e o análogo da água oxigenada, que é o H2S2. O que nós podemos verificar nessas duas espécies é que eles têm geometrias muito similares, então eles são lineares entre o oxigênio ou entre os enxofres, e eles são angulares entre os hidrogênios. Então eles formam tipo uma espécie de balança entre os hidrogênios. A síntese desses hidretos é muito similar, então para fazer água oxigenada a gente utiliza óxido de bário em ácido sulfúrico para formar água oxigenada e sulfato de bário, e para a síntese do H2S nós utilizamos um análogo do óxido de bário, né, o Na2S2, mais ácido sulfúrico formando H2S2 mais Na2SO4. Então vocês verificam que a síntese é muito similar desses dois compostos. Entretanto, apesar de eles serem muito similares, eles apresentam características muito distintas. A água oxigenada, ela pode atuar tanto como um forte oxidante como um redutor. Então, ela consegue reduzir, por exemplo, permanganato a manganês 2+, enquanto que o H2S2 ele não tem caráter oxidante e tem um caráter muito leve redutor. Outra classe que eu gostaria de mostrar para vocês seriam dos haletos. O que é importante notar aqui é que, como o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, um dos mais eletronegativos da tabela periódica, a nomenclatura dos haletos para o oxigênio vai ser diferente dependendo do átomo que a gente está levando em consideração que está ligado a ele. Por exemplo, se nós tivermos flúor, que é mais eletronegativo do que o oxigênio, eles vão ser fluoretos de oxigênio. Enquanto se nós tivermos cloreto, brometo ou iodeto, eles serão óxidos de, e aí o nome do halogênio que a gente está tratando. Isso devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o halogênio em questão. Já o enxofre, selênio e telúrio, se a gente reage com flúor, eles vão tender a formar os hexafluoretos. Então, eles vão formar o hexafluoreto de enxofre, o hexafluoreto de selênio e o hexafluoreto de telúrio. Eles tendem a formar o estado de oxidação maior, que é o 6+. O hexafluoreto de enxofre, ele é um gás muito estável e ele é muito utilizado como gás isolante em transformadores. À medida que a gente vai descendo na tabela periódica, a reatividade desses hexafluoretos é aumentada, então o hexafluoreto de telúrio já é muito mais instável do que o hexafluoreto de enxofre, que é um gás estável. Então, como o hexafluoreto de telúrio é mais reativo, quando a gente adiciona ele em água, ele sofre hidrólise formando HF. Nós também podemos fazer os tetraaletos. Entretanto, os tetrafluoretos são de difícil síntese, pois eles tendem a formar os hexafluoretos. Então, para fazer a síntese desses compostos, nós temos duas possibilidades. Uma delas é de diluir o flúor, o gás flúor, em nitrogênio, e aí a gente consegue formar o hexafluoreto de enxofre com um pouco de tetrafluoreto de enxofre com um pouco de hexafluoreto de enxofre, e nós também podemos fazer uma troca entre uma fluoração do SCl2 para formar o SF4. Já com o gás cloro, a gente consegue fazer a reação direta para fazer a formação dos tetracloretos de enxofre, selênio e telúrio. Nós também conseguimos fazer os tetrabrometos, e já os tetraiodetos eles só são encontrados para o telúrio e o polônio, justamente devido ao maior raio atômico desses elementos. Os tetraaletos eles são muito mais reativos do que os hexaaletos. Então a gente viu que o hexafluoreto de enxofre era um gás estável e podia ser utilizado como gás isolante em transformadores. Já o tetrafluoreto de enxofre ele reage com a água formando SO2 e HF. O tetracloreto de telúrio ele consegue reagir com HCl formando também um íon complexo, como está demonstrado nessa figura. Uma
característica interessante dos tetraletos é que, por exemplo, o SF4 ele pode ser muito utilizado como um poderoso agente de fluoração. Então ele pode ser utilizado tanto na química inorgânica para fluorar compostos inorgânicos, como por exemplo o BCl3 para formar BF3, como compostos orgânicos. Ele consegue então fluorar diversos compostos orgânicos, como está mostrado nesse esquema. Caso vocês tenham curiosidade ou interesse, procurem nessa edição da Química Nova, volume 38, que vocês vão encontrar como que são feitas as fluorações através do SF4. Nós também temos os dialetos. Então, o mais importante deles é o SCl2. Ele é um líquido vermelho, como está mostrado nessa figura, e ele tem a tendência de se adicionar a ligações duplas, então em alcenos, formando então compostos clorados com enxofre, né? Então, como nós podemos ver nesse esquema de reação. Bom, por hoje é só, e eu gostaria de mostrar para vocês o que nós veremos no próximo vídeo. O próximo vídeo é o vídeo sobre a família dos halogênios. Então nós veremos a família dos halogênios e iniciaremos vendo a reatividade desses compostos. Então aqui nesse GIF eu tenho a reatividade do flúor com gás hidrogênio. Verificam que é bem explosiva, e também o flúor consegue reagir com diversas outras coisas, ou praticamente tudo, e então consegue reagir também com o ferro, fazendo com que ele